Olá galera, eu sou a Jéssica do Como Você Estuda e hoje você vai aprender a resolver a questão 139 do Enem 2019. Vamos lá. Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixa de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Faixa 1. Para o consumo de até 6 metros cúbicos, valor fixo de R$ 12,00. Faixa 2. Para consumo superior a 6 metros cúbicos e até 10 metros cúbicos, tarifa de R$ 3,00 por metro cúbico que exceder a 6 metros cúbicos. Faixa 3. Para consumo superior a 10 metros cúbicos, tarifa de R$ 6,00 por metro cúbico ao exceder a 10 metros cúbicos. Sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos por mês. O gráfico que melhor descreve o valor P em real a ser pago por mês em função do volume V de água consumido em metro cúbico é. E a gente tem aqui 5 opções de gráficos para analisar. Beleza, então, ele fala pra gente que são 3 faixas de preço diferentes. Que consumindo até 6 metros cúbicos você tem um valor, se você consumir de 6 até 10 você tem outro valor, e de 10 para cima vai ser cobrado de outra forma. Então, daí você tira aqui no gráfico, a gente vai ter que ter 3 momentos diferentes, se é cobrado de 3 formas diferentes. Então, por isso a gente tem aqui, ó, de 0 a 6 a gente tem uma forma, de 6 a 10 é cobrado de outra forma, e de 10 em diante de outra forma. E a gente consegue perceber essa diferença em todos os gráficos, beleza? Todos os gráficos têm 3 partes. Então, vamos lá. Na faixa 1, ele fala que para um consumo de até 6 metros cúbicos, o valor é de R$ 12,00. Quer dizer que é um custo fixo. Se você consumir até 6 metros cúbicos, você só paga R$ 12,00. Então, se você consumir 1 metro cúbico, se você consumir 3, se você consumir 5, se você consumir 6, é a mesma coisa. De todas as formas, você vai pagar R$ 12,00. Então, é uma taxa fixa. Ela não vai variar. Então, a taxa fixa não sofre variação. O que isso vai mostrar pra gente no gráfico? Como o gráfico é preço por volume gasto, então quer dizer que quando a gente varia o volume até 6 metros cúbicos, isso daqui tem que ser uma linha constante, como está aqui nesse primeiro gráfico. Você está variando até 6 e o preço ele é fixo. Então, a gente vai ter que ter na primeira etapa, na primeira parte, né, das 3 do gráfico, a gente tem que ter uma linha fixa aqui, uma linha constante, já que o valor é o mesmo, é fixo. Então, a gente percebe que no gráfico A a gente tem essa linha aqui, no gráfico B também, no C, no D, e que no E ele coloca aqui que o valor está subindo, conforme você vai gastando mais. Se você gasta 0, você paga esse valor aqui. Se você gasta 2, você paga esse valor aqui. Se você gasta 5, você paga mais um pouquinho. Então, isso daí já serve para a gente eliminar aqui o nosso gráfico 5. Ele não se enquadra nas opções, porque ele está falando que se você for gastando mais, de 0 até 6, o valor também vai aumentando. E isso daí não é verdade. Ele fala para a gente que o custo ele é fixo, então a gente deveria ter aqui só uma linha reta aqui no gráfico, nessa primeira parte. Então, por isso a gente corta aqui essa opção E, beleza? Agora vamos olhar para a segunda parte do gráfico. Ele fala que para o consumo entre 6 e 10, a tarifa ela é de R$ 3,00 por metro cúbico que excedeu os 6 metros cúbicos. O que isso quer dizer? Gastou até 6, você vai pagar essa taxinha aqui. Para cada metro cúbico que exceder esses 6, você vai pagar R$ 3,00. Quer dizer que o valor vai subindo conforme você vai gastando. Gastou 1 metro cúbico, vai pagar 6 mais R$ 3,00. Gastou 2 metros cúbicos a mais, vai pagar os 12 daqui, mais R$ 6,00, 3 referente a cada metro cúbico. Então, o valor tem que ir subindo. Então, nessa segunda etapa, a gente tem que ter esse valor crescente, é uma reta crescente. Então, aqui ela está subindo, aqui na opção B a gente tem ela subindo, na C também está subindo, na D está subindo, então, tirando a E que a gente já tinha cortado antes, a gente não conseguiu cortar nenhuma, porque elas são todas iguais na segunda opção, na segunda faixa de preço, né? Agora a gente vai para a terceira, que é para o consumo acima de 10 metros cúbicos. E aí a tarifa ela sobe. Vocês lembram lá que na tarifa anterior a gente pagava R$ 3,00 por metro cúbico além desses 6 aqui.
Agora, na terceira parte do gráfico, a gente vai pagar R$6 por metro cúbico. O que isso quer dizer? Que eu vou ter também um gráfico subindo, só que dessa vez ele vai subir mais rápido, porque a tarifa ela é mais alta. Enquanto que na outra era 3, agora são R$6 que você paga mais. Então, a tendência é que a gente tenha um gráfico aqui mais íngreme, ele vai subir de forma mais rápida. Então, a gente vai ter que analisar nessas opções qual é na parte 3 que está subindo de forma mais rápida. Tá, a primeira opção que a gente consegue eliminar é essa letra C aqui, ó. Porque se vocês repararem, ela coloca aqui na terceira parte, é constante o valor, ela coloca como se acima de 10 você pagasse a mesma taxa sempre, e não é. Ele fala que quanto mais você gasta, mais você paga. Para cada metro cúbico a mais que você gasta, você paga R$6. Então, era para ele estar crescendo, como eu tinha falado antes. Então, daí a gente consegue riscar essa alternativa C, porque para ela é constante. Então, a gente já riscou essa alternativa C e já riscou essa alternativa E. Vamos analisar as outras alternativas agora. Então, vamos observar aqui na questão D, que ele coloca como se isso daqui fosse uma linha só. Ou seja, a função que é usada para cobrar na faixa 2 é a mesma da faixa 3. Isso não é verdade, porque a gente viu que na faixa 2 a gente tem uma taxa de R$3 por metro cúbico excedente, enquanto que na faixa 3 a gente tem uma taxa de R$6. Então a gente viu lá que essa daqui, essa reta da faixa 3, ela deveria ser mais íngreme, porque ela cresce mais rápido, porque a taxa é maior. E não é isso que está acontecendo no gráfico, ele coloca como se fosse uma taxa só, uma coisa só. Então por isso a gente consegue riscar aqui também a letra D. Então a gente fica na dúvida entre a A e a B. Mas se você reparar, aqui na B, você vê que na faixa 2 de cobrança, a curva está crescendo assim. E quando você chega na faixa 3, a curva ela cresce mais lentamente, tá vendo? Enquanto que aqui ela está crescendo assim, aqui ela já está crescendo para cá. Então essa curva aqui tem uma inclinação menor do que essa, ela está crescendo de forma mais lenta. E a gente viu lá no comando que na faixa 3, a cobrança de taxa ela é maior. Então, a ideia da companhia é que quanto mais você gasta, mais você paga, para que você economize. Então, esse crescimento aqui, ele é maior do que esse. Então, aí a gente risca também a letra B. E aí, resta aqui a opção correta, nosso gabarito letra A, onde na primeira faixa a gente tem constante, o valor cobrado é o mesmo, independente do quanto você gaste, até 6 metros cúbicos. Depois ele cresce um pouquinho, porque eles passam a cobrar R$3 por valor excedente de metro cúbico que você gaste. E aqui, por último, ele cresce mais rapidamente, porque eles passam a cobrar R$6 pelo metro cúbico excedente. Então, esse é o nosso gabarito aqui, opção A. Beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui e dá uma olhada na descrição, porque a gente tem aí um conteúdo, um material complementar. Então, o primeiro link da descrição aqui tem material complementar, tem aula, e é isso aí.